Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Colorado, esse é o nosso canal. Vamos falar um pouco de Inter, que é o que a gente ama. Eu acho que eu tenho boas perspectivas com o Internacional do Diego Aguirre, e eu acho que esse elenco é muito bom, porque esse elenco, quando teve técnicos do patamar do Odair, porque o Odair, ele tinha um elenco curto, mas ele conseguiu formar um bom time, um time competitivo, um time com muita força, um time que tinha suas qualidades técnicas e que era muito forte, era um conjunto bem forte. Tanto que no jogo contra o Flamengo, ele conseguiu anular o Flamengo. O Flamengo só conseguiu fazer seus gols no finalzinho, quando a gente acabou no afã de querer fazer gols no Flamengo, saindo com um dos nossos zagueiros que estavam fazendo muito bem, acho que foi o Moledão, que estava fazendo muito bem aquela marcação forte, incansável, onde o Flamengo não conseguia se encontrar dentro daquele jogo, porque era uma marcação forte, onde a gente conseguia anular os espaços, a gente trancava o jogo do Flamengo, e era um time muito competitivo. Aquele time eu acho que poderia ter ganho aquela Libertadores, se a gente não tivesse tido o azar de pegar um Flamengo tão encaixado, e naquele primeiro jogo a gente tivesse tido o azar de ter querido sair um pouquinho mais e acabado se desguarnecendo um pouco na defesa. Mas o Odair não tinha nada e conseguiu formar um conjunto, um time forte, um time que quando voltou da Série B brigou até o final pelo título, acabou no sprint final sendo alcançado pelo time do Palmeiras, mas o time do Palmeiras naquele momento estava bem encaixado, o time reserva e o titular. E também a gente chegou a uma final de Copa do Brasil contra um Atlético Paranaense que é forte. A gente não pode negar a força do Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense se utiliza do Campeonato Paranaense para conseguir dar ritmo, para conseguir dar consistência para os seus jovens atletas se desenvolverem, e depois, quando eles fazem uma pré-temporada boa com o seu time titular, eles incorporam esses jogadores que se destacam, jovens, dentro do Campeonato Paranaense. Eu acho que isso aí é algo que a gente tem que fazer para os próximos anos. Pelo menos dar uns 7, 6 dos primeiros jogos para os nossos jovens. E nós, torcida, também a gente tem que fazer uma meia-culpa e não ficar criticando os nossos jovens, porque os nossos jovens, eles precisam de ritmo, eles precisam pegar a experiência de estar dentro de um time profissional, de estar pegando mais experiência, ritmo e rodagem, porque é diferente o modo de jogar quando tu tá nas categorias de base para quando tu sobe pro profissional. E além do Odair, eu também posso destacar o Abel Braga. O Abel Braga fez um grande time, um time muito forte, um time que fazia uma pressão forte no início, conseguia os gols, depois se retraía um pouco, e assim como um jogo de xadrez bem estudado, assim, onde os jogadores, eles sabiam aonde se postar, as linhas bem bonitinhas, uma alinhada na outra, e saindo de boa no contra-ataque, sempre explorando de forma inteligente o erro do adversário. Era um híbrido o do Abelão. E o Abelão, pra te ver como o Abelão não reclamava do grupo dele, ele fixou o Yuri Alberto 20 anos, Caio Vidal 20 anos, Lucas Ribeiro 20 anos e Praxedes 20 anos no time titular para terminar um Brasileirão enfrentando equipes fortes, porque a gente venceu bem o Grêmio, porque a gente teve chances com o Yuri Alberto no jogo contra o Grêmio, a gente teve chances com o Peglo, que ele errou um gol embaixo do gol, a gente ganhou muito bem do São Paulo, goleando, a gente ganhou bem do Palmeiras, um 2-0 merecido, onde a gente foi muito melhor dentro do Beira-Rio. A gente ganhou muito bem do Boca Juniors, onde a gente merecia ter passado no tempo normal. Pra te ver como a gente tem com o Abelão, que fez um baita de um trabalho, boas perspectivas. Além de que a gente só saiu da Copa do Brasil porque o Abelão teve que pegar um reinício de trabalho, onde o argentino traidor, ele havia nos largado. Aí o Abelão segurou a bronca, ele tentou manter num primeiro momento o time do argentino traidor, mas aí ele viu que não ia ter
como prosseguir com esse jogo, e aí o Abelão ele adotou o seu jogo mais híbrido, ele respeitou o elenco e ele misturou aquela coisa que a gente viu, que era uma pressão forte, onde conseguia fazer os gols no início do jogo, aí depois se retraía um pouco para sair na inteligência, sempre buscando o erro do adversário, porque times que se propõem muito a jogar, eles geram muitos espaços. E nos últimos 5 jogos, que muitos dos adoradores do Koldé criticam o nosso Abelão por causa dos últimos 5 jogos, mas a gente tem que entender uma coisa, dentro de qualquer time, de qualquer remontada de time, como o Abelão fez com o Inter, sempre tem aquelas instabilidades, mas mesmo assim a gente produziu para ganhar, porque contra o Flamengo a gente fez um jogo parelho, onde a gente só perdeu porque infelizmente o Klaus interpretou uma jogada onde era para amarelo e ele quis expulsar o Rodinei, onde foi algo assim absurdo. Contra o Corinthians a gente criou chances, porque a gente teve uma chance com o Abel Hernandes que ele não fez falta no Cássio, a gente teve uma bola na trave do Caio Vidal, a gente teve um pênalti que deveria ter sido dado, a gente teve o Yuri Alberto que se adiantou demais na hora de fazer um dos gols, a gente teve uma chance com o Lucas Ribeiro dentro da área, uma que ele cabeceou e outra que ele chutou errado, e a gente teve o gol do Edenilson, que infelizmente ele estava um pouquinho à frente, que é de duvidar aquele lance, mas a gente vê que esse time é bom, e a gente vê que quando esse time teve um treinador onde ele soube dar uma organização tática, onde ele soube organizar bem seus jogadores, onde ele fazia uma boa escalação, que foram o Odair e o Abelão, o time funcionou, porque é isso que a gente tem que cobrar dos jogadores. Quando eles estão inseridos dentro de um modo de jogar bem ajustado, onde o treinador ele sabe o que ele está fazendo, não é um perdido, infelizmente, como foi o Miguel Ángel Ramírez, que foi um perdido, eles rendem. E vamos abraçar o Aguirre, porque, vamos lá, caso a gente não tenha tantos êxitos, que eu espero que a gente tenha, eu vou estar sempre fazendo uma corrente positiva e sempre torcendo para isso, vamos manter o Diego Aguirre, né? Sempre deixando os bons jogadores, porque eu estou muito feliz. O Diego Aguirre, ele trouxe de volta a direção também o Carlos Miguel. O Carlos Miguel é um baita goleiro, um goleiro que teve destaque no Campeonato Mineiro, disputando onde a equipe dele era muito ruim, e mesmo assim ele conseguiu se destacar. É um goleiro de uma boa compreensão física, um goleiro grande, um goleiro que bota medo no adversário, um goleiro que pega pênalti, porque diferente dos adoradores do Koldé que desprezam o nosso elenco, eu não desprezo o nosso elenco. Eu acho que a reformulação inteligente é essa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Colocar como goleiros principais do elenco do Internacional Carlos Miguel, Vitor Hugo e Daniel, e liberar o Danilo Fernandes e o Lomba, porque o Danilo Fernandes e o Lomba são salários caros. Já a gente coloca os nossos jovens para ser promovidos como goleiros principais, a gente já faz uma reformulação inteligente onde a gente poupa dinheiro e a gente pode trazer um outro jogador. Outra reformulação inteligente, liberar o Paulo Guerreiro e tentar trazer um outro bom jogador pro ano que vem. Edenilson e Patrick são bons jogadores que não podem sair, porque tu não pode te livrar dos teus bons jogadores. Tu tem que segurar os teus bons jogadores para trazer outros bons jogadores para agregar com os jovens bons jogadores que a gente tem. Essa é a pegada e essas são as movimentações inteligentes que tu pode fazer dentro do teu elenco e dentro do que tu quer propor pro teu jogo. O Aguirre tem um bom material humano onde ele pode fazer variações, onde ele pode fazer um 4-2-3-1, onde ele pode fazer para atacar um 4-3-3, variações dentro de esquemas, dentro da postura do time, dentro de jogadores que ele queira variar, porque dá para te colocar
como primeiros volantes no momento de agora, para dar um pouco mais de força defensiva, o Dione e o Dourado, porque o Dourado ele tem um bom desarme e ele consegue proteger bem a zaga, e o Dione tem um bom passe, é um jogador jovem, com vigor, que consegue se somar com os jogadores de frente, onde a gente pode fazer uma pressão forte em cima dos marcadores, para que a gente sufoque o início de jogada do time adversário, onde a gente consiga roubar bolas importantes para fazer os nossos gols. Porque, por exemplo, Yuri Alberto, Patrick, Edenilson, Bosquilha, agora tá machucado, dá para colocar o Maurício, o Dione, o Saravia fazendo uma pressão alta e recompondo com inteligência. Assim que perde a bola, tenta fazer aquela tática do perdeu a bola, já pressiona para roubar, e se não conseguir fazer, não conseguir o roubo, já faz a falta, para que a nossa equipe consiga se recompor dentro do nosso campo defensivo. Acredito que as perspectivas são boas e acredito que o Aguirre vai arrumar esse time. Tamo junto e vamos abraçar o Aguirrão.